Agradecendo desde já pelo carinho da sua audiência, nós estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, tratando no nosso tema livre da reencarnação e a política. Por falar nisso, em O Espiritismo Responde, nós veremos a situação da corrupção, não só no Brasil, mas de modo geral. Quais as causas, quais as consequências do ponto de vista espiritual. Essa verdadeira praga que graça pelo nosso país, principalmente. E depois, no nosso quadro Nosso Lar, nós vamos examinar um outro tipo de lar. Além daqueles que nós mencionamos em programas anteriores, nós vamos ver aquele quadro muito especial, talvez o mais importante de todos. Se você quer saber onde fica, fique conosco, acompanhe o nosso programa até o final. Então, com vocês, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, o tema livre de hoje vai falar sobre reencarnação e política, um tema delicado. Muita gente, muitos espíritos inclusive, acham que as coisas devem ser separadas, porque as coisas do céu com a terra não se misturam, ou de Deus e César, né? Mas nós discordamos um pouquinho, nós vamos ver aqui hoje, juntamente com a Rose e com o Carlos Parchin, o que a gente pode aprender em relação, o que a doutrina espírita nos traz de ideias renovadas a respeito desse tema. Eu perguntaria logo para vocês o seguinte: é verdadeiro o ditado de que todo povo tem o governo que merece? Rose? Bom, eu acredito que sim, porque senão Deus seria injusto. Mas olhando a questão atual, a situação atual do país, às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que eu mereço tudo isso? A questão é, nós estamos num planeta inferior, sujeitos às regras dele. Por quê? Porque nós não evoluímos o suficiente para sair daqui ainda. Entretanto, nós não podemos nos apassivar. Ele está nessa situação porque nós não agimos, porque não educamos as crianças, porque não nos preocupamos com o esclarecimento geral, porque também não fazemos a nossa parte, nos omitimos nas atitudes, muitas vezes, que estão ao nosso alcance, não é? Para que os bons, os honestos, também tenham chance de chegar ao poder. É isso, Carlos. As pessoas que realmente é o povo, a coletividade acaba criando uma situação, uma atmosfera, condições sociais que acabam elegendo governadores, presidentes. Estamos falando aqui principalmente dos cargos mais importantes da esfera nacional, né? E é isso mesmo, ou as pessoas são jogadas lá por acaso e a gente tem que suportar isso e ficar quieto? Não, essa primeira afirmativa sua era correta. Nós estamos na sociedade como resultado do nosso pensamento coletivo. Se não fazemos nada para mudar, nós merecemos o que está ocorrendo. Se não sabemos eleger bem, seremos governados por quem nós deixamos estar lá. Isso tudo faz parte do aprendizado. Pena que nós estamos escolhendo cada vez mais aprender pela dor e não pela inteligência, onde já poderíamos estar fazendo com que o nosso mundo estivesse mais evoluído, que a nossa sociedade tivesse mais evoluído. Realmente aquele ditado muito correto, que quem não gosta de política e não sabe fazer política, será governado por aqueles que fazem política do jeito que bem entendem. E nós estamos, infelizmente, nessa situação. Eu perguntaria para vocês, então, o seguinte, já seguindo nessa esteira aí, né? Um prefeito de uma grande cidade, como Curitiba, qualquer outra aí, um governador do estado, um presidente da república, vocês acham que isso, ele é uma missão, ele é conduzido por acaso, só pela esperteza dele, ou existe todo um trabalho, é o resultado de uma condição social e que ele foi designado, digamos, pelas leis divinas para ele chegar até aquela situação? Como é que você vê isso? É uma questão bem complexa. Se trata, na verdade, de pensarmos em termos de doutrina espírita, até que ponto
as questões que influenciam a sociedade, obedecem a um certo planejamento espiritual e até que ponto estão à mercê de circunstâncias fortuitas. Pessoalmente, a minha interpretação da doutrina espírita nesse aspecto é que fatos relevantes que impactam no mundo social, eles têm um certo delimitador espiritual. As pessoas que têm possibilidade de acesso, coletivamente, não é? Se permite que elas cheguem a esse ponto porque aquele povo talvez esteja sujeito às energias daquele nível. É o caso de um Hitler, por exemplo, né? Porque ele chegou, além das circunstâncias históricas e sociais, ao poder na Alemanha, se aquele povo e o mundo em geral não tivesse que passar por uma catástrofe daquele tamanho. Entretanto, isso não inibir a responsabilidade pessoal e coletiva por essas escolhas, porque se nós fôssemos bons e conscientes, essas circunstâncias não precisariam ocorrer. E elas também são mutáveis. As pessoas têm uma gama de possibilidades, mas as escolhas individuais é que permitem que esse ou aquele ocupem o cargo. E a sua responsabilidade pessoal no exercício do cargo, embora a circunstância histórica às vezes esteja no momento até de ocorrer uma grande catástrofe como uma guerra, não exime a responsabilidade pessoal pelas escolhas feitas. Por que essa pessoa tem que agir mal? Não tem. Ela está ali para que ela possa exercer o seu melhor. Se não o faz, é responsável. Aqueles que lhe estão sujeitos, porém, isso é o que eu acredito, estão sujeitos a circunstâncias difíceis por decorrências das suas próprias necessidades evolutivas, mas devem lutar para melhorá-las. Também. Carlos, você acha que a segunda lei de... Você acha, não, eu tenho certeza que a gente tem um parâmetro da filosofia, da doutrina espírita, para ter uma posição bem clara sobre isso aí. Aí entra, porque a gente está falando aqui em política reencarnação. Mas por que reencarnação? Porque as coisas se perpetuam, tanto para o povo como para os governantes, né? A coisa é dinâmica. As idas para o mundo espiritual e as voltas, uns vão, outros estão chegando, as coisas vão mudando, vão progredindo, vão se modificando, o panorama social, mas nós é que promovemos as mudanças. E aí eu pergunto o seguinte: maus políticos de hoje, o que acontece com eles depois que eles morrem? Vamos colocar bem assim, bem simples. Bom, nós estamos sujeitos, como já discutimos, à lei de causa e efeito. No programa passado falamos da riqueza. O político, o governante, ele tem um dos talentos, como você bem coloca, que é o poder. E o poder, ele existe para ser bem exercido em prol da sociedade. Em não o fazendo corretamente, ele levará as consequências energéticas disso para a sua próxima encarnação. Não fica tão óbvio para nós como a questão da riqueza, onde há um contraponto da pobreza ou vice-versa. Talvez a submissão seja uma das possíveis provações, um dos possíveis testes para que a pessoa sinta na pele aquilo que ela impôs a outros pelo seu egoísmo, pela sua falta de solidariedade, de amor ao próximo e do pensar apenas em si e no seu grupo político. Não há como definir o que acontece, mas sem sombra de dúvida, nós sabemos bem da doutrina espírita que ao termos mais possibilidades, temos mais responsabilidades. Ao adquirirmos mais, responderemos mais. E quando se erra, tendo poder na mão, por certo, isso trará as consequências em encarnações futuras. A gente não... a Rosa quer fazer um complemento aqui, mas eu também gostaria. É instigante. Exatamente. Porque a gente, às vezes, é acostumado a raciocinar dentro, inclusive, da doutrina espírita, de que a lei de causa e efeito ela é matemática. Por isso que eu não gosto muito do termo ação e reação, porque a reação ela implica numa circunstância em que os efeitos são na mesma proporção em sentido contrário, é uma lei da física, de Newton, né? De Newton. Já eu prefiro a causa e efeito, porque a lei de causa e efeito, a própria lei divina, ela é mais flexível. Ela permite que o indivíduo que fez uma coisa errada contra um terceiro ou terceiros, né, ela se reajuste perante as leis divinas de outras maneiras, não necessariamente, porque senão o Hitler aqui, eu até vou colocar depois, então não vou me estender muito,
mas temos que entender que não há necessidade da pessoa passar pelas mesmas coisas que ela impingiu aos seus semelhantes. Olha, ela paga pelo bem também, né? Inclusive. O que a gente pode saber, né, em doutrina espírita? Nós lidamos com os espíritos, conversamos com eles na reunião mediúnica. E nós temos tido, ocasionalmente, comunicações de espíritos que são políticos desencarnados. Normalmente, essas comunicações são difíceis, quando eles usaram para o mal seu poder ou foram corruptos. Existem, normalmente, 2 tipos de espíritos no processo já de desencarne, já no plano espiritual, com as consequências das suas escolhas mal feitas. O político corrupto, às vezes, ele se comunica como? Inconformado, perdeu seu poder, muitas vezes ele afirma, todo mundo fazia assim, por que eu não ia fazer também? Não é? E não aprendeu nada. Essa pessoa fica mais tempo naquela situação de sofrimento, preso a espíritos iguais a eles, e o sofrimento é profundo. Alguns outros, entretanto, têm oportunidade de olhar a vida que tiveram, as chances que perderam de fazer o bem, se conscientizam de que agiram mal. A vida é renovação, é esperança. Esses não ficam presos tanto tempo. Eles planejam uma nova vida em que, pelo trabalho, pela dificuldade, pelas circunstâncias difíceis, aprendam a usar bem essa energia. E muitas vezes, aconteceu recentemente, um político que usou mal o poder, escolheu reencarnar como professor. Vai ganhar pouco, trabalhar muito e tentar educar os jovens para o civismo. É uma forma positiva de resgate. Como disse, existem muitas alternativas. Agora vamos partir para um exemplo bem duro, cruel, digamos assim, que sintetiza todo esse nosso comentário. Carlos, perante a luz da filosofia da doutrina espírita, né, que nós não concebemos a existência de um inferno, né? Não existe inferno para nós. Mas como alguém como Hitler, ela citou há pouquinho, né, responsável pela morte de milhões de pessoas, né, poderá se ressarcir de toda essa responsabilidade, de toda essa dívida contraída perante a justiça divina? É uma questão complexa. Se nós analisarmos a justiça divina, nós sabemos que a ninguém pode ser imposta uma carga maior do que possa suportar. Evidentemente que quem causou muitos danos, muito sofrimento, muita dor, tem toda essa carga energética em cima dele e pressionando-o ao longo de talvez várias encarnações. Mas é para nós praticamente impossível definir uma gradação dessa, entre aspas, pena, ou punição, ou expiação, ou provação. Mas, por certo, até poder dissipar essas energias, ele passará, ou está passando, ou continuará passando, por bastante dificuldades, bastante dores. Mas a Rose colocou muito bem, nós temos a opção de mudar. Nós podemos dizer que o balanço energético é como a nossa conta bancária, créditos e débitos. Se eu fizer muitos créditos, eu vou amortizando meus débitos. Eu não preciso sofrer, apanhar da vida e apenas expiar pela dor. Muito pelo contrário, eu tenho que mudar, adquirir créditos para ir eliminando. Por certo, essa dor que ele vai sofrer ou está sofrendo, o direcionará para que produza o bem. E poderá ser através do bem também que venha resgatar todo o mal que foi feito. E isso aí a gente tem que acrescentar o seguinte, que por isso nós vamos falar de reencarnação, porque esses espíritos podem quitar, digamos, uma boa parte dessas dívidas lá no mundo espiritual, mas também depois nas próximas reencarnações. Nós temos a imortalidade aí diante de nós. Então Deus nos concede oportunidades renovadas para toda essa necessidade que nós temos. Agora, nosso tempo está chegando no finalzinho, Rosa. Eu só queria ainda colocar para vocês, para finalizar nosso tema livre de hoje, o seguinte: como espíritos reencarnados, né, mas cidadãos do mundo, aquilo que eu coloquei lá no início, como a gente pode separar o que é de Deus e o que é de César? Como unir política e religião, por exemplo? Pessoalmente, acredito que nós temos que, em tudo, estarmos impregnados dos nossos princípios, da nossa ética, da nossa convicção pessoal. Política, religião, trabalho, profissão, seja qual for, ela tem que estar impregnada daquilo que nós somos. E aquilo que nós somos tem que cada vez mudar para melhor. Os criminosos, os políticos corruptos não são outros, somos nós. Nós que estamos aqui reencarnados, aprendendo a usar a nossa energia para o bem. Não é? O que nós fomos no passado?
Não somos santos, não estamos indênis. Então, unir política e religião é importante no ponto de vista da separação de poderes, mas da ética impregnando todos os atos do ser humano. Podemos fazer política sem sermos políticos, ou sem trazer a política para a casa espírita, para o movimento espírita, por exemplo, né? A política é uma necessidade. Tem aquela definição de que o ser humano é um ser político. O que não precisamos é trazer a política partidária, mas o posicionamento político enquanto sociedade nós precisamos ter. E não há necessidade nenhuma de relacionar isso ou atrelar a religião, porque faz parte da relação do homem entre si e com a própria natureza e, portanto, parte da vivência humana e tem que ser bem exercida. Meus amigos, ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje e segue o nosso programa aí, fique conosco. Até mais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece um catálogo com mais de 400 títulos. São romances, contos, biografias, livros de mensagens, estudos, infanto-juvenis, filosóficos, científicos, tudo sob o enfoque da doutrina espírita. Um de seus últimos lançamentos é Animais e Espiritismo, de Rodrigo Cavalcante de Azambuja. Veterinário de profissão, apresenta minucioso estudo lastreado em diversas importantes obras espíritas e não espíritas sobre esse fascinante assunto. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Olá, e o Espiritismo responde, a questão de hoje é: por que os maus e os corruptos conseguem tanto, parece que triunfam, que têm tudo, que estão impunes, e os bons às vezes trabalham, lutam e nunca mantêm, nunca conseguem nada? É importante, quando pensamos nessas questões, lembrarmos que a Terra é um planeta ainda relativamente primitivo. Dizem os espíritos que é um planeta de expiação e provas, prestes a mudar para um ciclo um pouco melhor de regeneração. Isso significa o quê? O óbvio, não é? Que na Terra, por enquanto, o mal prepondera. A força, a violência ganham. Não foi à toa que Jesus disse até que um dia os bons herdarão a Terra. Significa o quê? Que a Terra progride, mas que no momento ela ainda é primitiva. Entretanto, isso não justifica o mau uso das possibilidades de vida de uma pessoa que tem o poder e que se deixa corromper. Ela tem responsabilidade pessoal nas suas escolhas, no direcionamento da sua vida. O que acontece com alguém que usa mal o seu poder? Ele pode escolher renascer em circunstâncias em que repita as mesmas tentações e resista e não se deixe corromper mais. Ou às vezes, quando se sente ainda fraco, não fortalecido, experiente o suficiente para exercer
o poder e se manter sem corrupção, se manter indene, usar para o bem as possibilidades que tem, muitas vezes essa pessoa escolhe renascer num outro tipo de situação. Uma situação em que ela tenha que lutar muito, conquistar as coisas com muita dificuldade. E muitas vezes, devido ao mau uso de poder anterior, ela se sente agora impotente perante as circunstâncias que a cercam, o que não é verdade, porque todos temos poder para mudar a nossa vida dentro dos limites do planejamento reencarnatório, das nossas próprias possibilidades e da sociedade onde estamos. Então, se parece que os maus e os corruptos ganham transitoriamente na Terra, é porque a vida aqui no momento ainda é predomínio da força e da violência, um estado de coisas que nós temos que mudar. Entretanto, esse estado é passageiro. A Terra está destinada a melhorar de nível. Nós estamos destinados a crescer, a aprendermos, a nos tornarmos mais amorosos, menos egoístas. À medida que a sociedade vai tomando consciência dessa necessidade, que as pessoas coletivamente vão melhorando, individualmente se esforçando, não haverá mais lugar para o predomínio do mal, mas esse é um processo lento. O que nós podemos fazer da nossa parte se nos sentimos fracos, se nos sentimos impotentes ante o triunfo dos maus? Realizarmos a nossa tarefa individual com responsabilidade, com devotamento, com cuidado. Não nos aliarmos às facilidades transitórias, para que nós não tenhamos que renascer em circunstâncias de submissão a esse poder transitório, para que nós possamos renascer num mundo que será cada vez melhor. Importante, então, não é pensarmos porque o mal ainda triunfa na Terra, mas porque nós estamos ainda numa Terra em que o mal triunfa. Nós temos que ser bons. A melhoria começa por nós. Não nos conformarmos com o triunfo da maldade e lutarmos para melhorar aquilo que pode ser melhorado. Começando por onde? Por nós mesmos, pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa realidade, por aqueles que nos rodeiam. Essa é a nossa contribuição para um mundo melhor. E quando tivermos afinidade com esse mundo melhor, certamente as circunstâncias das nossas vidas também serão muito suavizadas. Prezados amigos, nosso quadro Nosso Lar de hoje, nós vamos recordar alguns conceitos e ampliá-los em relação exatamente sobre isso. O que é o nosso lar? Nós já falamos em outra ocasião que existe o nosso lar colônias, tão bem descritas pelo mentor André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, no livro homônimo e que também foi um grande sucesso no cinema. Já falamos também que, para quem está encarnado, nosso lar é a Terra, hoje, aqui, é o nosso planeta, e daí a necessidade dos nossos cuidados com a ecologia, com o progresso desse mundo, que é onde nós vivemos, então é o nosso lar, além da nossa casa, propriamente dita, obviamente. Mas existe ainda um terceiro nosso lar, que eu gostaria de comentar aqui, que é aquilo que André Luiz também chama de nossa casa mental. É o nosso mundo íntimo, é a nossa psique. Muito bem, é o local onde circulam e alojam-se todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos impulsos, os nossos instintos, né? Desde os mais baixos até os mais nobres. Então já não é mais o nosso lar, é o seu lar, é o meu lar, é uma coisa bastante individual, é onde se vive, onde se respira, onde nós criamos a felicidade ou a desdita, onde nós vivenciamos nossos ódios ou nossos amores, nossas tristezas ou nossas alegrias, e com isso vamos construindo aquilo que nós somos. O que nós temos está para fora, e o que nós somos é aquilo que está dentro de nós. É o local da nossa oficina de trabalho, da elaboração da nossa própria individualidade. Não estamos nem falando de personalidade, mas de individualidade, porque personalidade é transitória. A cada reencarnação nós
adotamos um nome diferente, nós temos um corpo físico diferente, mas a individualidade é uma só, entre todas as reencarnações e também quando não estamos reencarnados. E a gente pergunta o seguinte: quem que gosta de viver no meio do lixo? O da lama? Ninguém, em princípio ninguém. Nós não nos comportamos, não somos animais, sem nenhum, com todo o respeito aos suínos, mas o homem procura viver num lugar asseado, limpo, organizado. Então imaginem quanto lixo nós absorvemos no nosso íntimo. Quanta coisa ruim, nós temos que eliminar esses entulhos, né? As fontes de contaminação. Na vida prática, dentro da nossa casa, do nosso lugar que nós vivemos, nós fazemos isso. Eliminar os insetos pestilentos, né? Tudo aquilo que é inútil, aquilo que só atrapalha, aquilo que só polui. Nós temos que ter esse cuidado. Evitar os sentimentos de cólera, de revolta, de ódio e de outros sentimentos menos nobres. Fechar a porta para o pessimismo, que tanto atrapalha, que leva o indivíduo aos sistemas, às situações depressivas e às vezes até ao suicídio. Por quê? Porque ele vai acumulando coisa ruim, que ele vai absorvendo de fora sem critério, sem vigilância, como Jesus dizia: orai e vigiai. Nós temos que estar atentos quanto a isso aí, porque nós somos responsáveis. E o maior interessado em manter essa casa mental limpa, organizada, é nossa. Os outros, ninguém pode fazer essa tarefa por nós. Então nós temos que eliminar a inveja, o ciúme, todas aquelas futilidades, os divertimentos nocivos. Muitas vezes nós nos comprazemos em assistir aqueles filmes com violência excessiva, que não acrescentam nada, né? Do sexo desregrado, que só excita os nossos sentidos, os vícios físicos que refletem-se no mental, né? Porque não é só pensamento, não é só sentimento que constitui a nossa individualidade, mas também o que entra pelo corpo, o que fazemos do corpo. As nossas atividades físicas, o tempo que nós gastamos em atividades usando o corpo e não só a cabeça, para colocar de uma outra forma. E substituir, então, esse mobiliário antigo pelas virtudes mais simples, pelo cultivo de hábitos físicos e mentais salutares, pelos divertimentos sadios, hábitos enobrecedores, compatível com o estágio de seres racionais que somos, um processo de espiritualização, deixando para trás, ou nesse caso para fora, aquela animalidade brutal e sem consciência que nós herdamos do passado. Hoje nós somos seres humanos racionais, não podemos mais nos comportar como animais, como infelizmente a gente vê tanta gente agindo assim aí. Esse cuidado com o nosso lar é fundamental. Do nosso lar individual, nós passamos ao nosso lar casa, família, do nosso lar condomínio, bairro, cidade e país e planeta. Está tudo conjugado. E ainda a psicosfera espiritual, onde estão as colônias espirituais. Meus amigos, nosso lar e também o nosso Diálogo de Espírita se encerra por aqui. Muita paz a todos, uma ótima semana e até a próxima.